Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também, valorizando resíduos, compensando carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Olá a todos, bem-vindos ao nosso segundo painel do nosso Fórum Econômico de hoje. O tema agora é os impactos do ESG na agenda econômica mundial. Nós escolhemos o ESG por uma razão muito simples. Hoje, nenhuma empresa pode se dar o luxo de ter uma atuação sem se preocupar com os impactos do meio ambiente, também na questão da inclusão social e, evidentemente, também de sua governança. Portanto, hoje nós temos aqui um painel dedicado a esse tema, justamente para ver como é que as empresas estão atuando nesse quesito e como é que elas podem atuar no futuro. Nós temos aqui o Carlos Pereira, que é da Rede Brasil, do Pacto Global das Nações Unidas, depois também Antônio Lacerda, da BASF, e temos como debatedores a Cristina Andriotti, da Ambipar, e também Fábio Baracate, da Sinerlog. Nós teremos 15 minutos para o Carlos e 15 para o Lacerda, e depois 5 minutos para cada um dos nossos debatedores. Começando então pelo Carlos, que está aqui do meu lado. Vamos lá? Bom dia, obrigado pelo convite, Aloysio, uma alegria estar aqui nesse painel. E eu vou começar fazendo uma diferenciação para facilitar o entendimento, né? A diferenciação entre sustentabilidade corporativa e ESG, porque hoje virou uma coisa só, uma maçaroca só, né? Todo mundo acha que a gente está falando da mesma coisa, e eu tinha parado de fazer essa diferenciação porque é uma coisa meio stricto sensu, né? Só que no lato sensu todo mundo fala que é a mesma coisa e tudo bem, vida que seguia. Só que eis que chegou uma tal de crise do ESG. Vocês devem estar vendo aí, o Elon Musk falou mal, falou que é uma fraude, outras pessoas vieram na sequência, a gente está vendo o investimento perder o ritmo em ESG nesse ano de 2022, né? Por razões óbvias, mas claro que estão atrelando muito isso a uma questão de uma falta de confiança nos investimentos ESG. Então, por isso eu vou fazer essa diferenciação, tá? Quando a gente fala em sustentabilidade corporativa, a gente está falando basicamente em setores não financeiros, tá? Então, vida real, como que anda ali com a ajuda da Ambipar, como que anda minha gestão de resíduos, como que anda então meu consumo de energia, como que anda minha relação com a comunidade, coisas nesse sentido. Quando eu falo em ESG, eu estou falando do mercado financeiro, né? O acrônimo ele surgiu por acaso no Pacto Global, que foi uma demanda do Kofi Annan, então o secretário-geral da ONU, que ele pediu então, olha, está funcionando bem essa coisa de sustentabilidade, a gente precisa trazer o mercado financeiro, né? E para isso então teve a demanda para o IFC e para o Pacto Global para construir uma lógica. Foi então que veio uma publicação que chama Who Cares Wins e que era exatamente isso, né? Como a gente traz sustentabilidade para dentro do mercado financeiro, né? Então ali, novembro de 2004, surge então o acrônimo ESG. E por quê? Porque a lógica ali era o quê? O mercado financeiro até hoje se orienta na lógica de risco versus retorno, e tem os fatores clássicos até hoje, e passou então a analisar os fatores, tanto que ESG sempre foi tido ali, sempre trouxeram essa palavra antes, né? Fatores, os fatores ESG. Então, para além dos fatores clássicos, eu passo a analisar também fatores ambientais, sociais e de governança, né? Então foi aí que a gente começa a ver o setor financeiro, que já fazia alguma coisa, mas acelerar muito. E é por conta da crise de 2008, essa aceleração se intensificou muito mais, e principalmente na Europa, Estados Unidos veio a reboque, né? E a gente vê uma explosão ESG, ou seja, esse movimento dentro do setor financeiro.
E o que a gente tem visto? Tudo ESG. E a gente tem várias coisas ali dentro. Então, por exemplo, muita gente faz screening negativo. Então, olha, nesse fundo eu não vou investir em arma, não vou investir em tabaco, então é o fundo ESG. É uma maneira de se ver a coisa, né? Outras empresas fazem fundos temáticos. Olha, eu vou investir em renováveis, é um fundo ESG. Né? Enfim, pode ter muita coisa errada, por exemplo, em questões de governança, corrupção, naquela empresa de energia renovável, mas é um fundo ESG, uma vez que é tema, e o tema é um tema interessante, um tema bom de se trabalhar. Né? Ou tem o que muita gente acha que deveria ser feito, que é, na verdade, uma análise mais profunda das empresas em questões ambientais, sociais e de governança. Né? Mas mesmo aí, a gente tem uma questão, que é o quê? Cada instituição tem sua tese de investimento. Né? Então, dependendo da região onde você está, por exemplo, se você está na Europa, a questão social para as empresas na União Europeia, né, não é tão grande, tão relevante como em países em desenvolvimento. Então pode ser que você tenha esse item ali um pouco menos, você dê um peso um pouco menor. Né? Mas tudo é ESG. Então a gente tem a Bloomberg falando que até 2025, 1/3 dos ativos sob gestão vão ser ESG, chegando a 50 trilhões. Né? Então o que está acontecendo, na verdade, é uma acomodação, é o setor financeiro e a prática ESG, o movimento ESG se amadurecendo. Eu estou falando da crise do ESG primeiro, que eu acho que é importante, porque é uma coisa que vocês vão ver cada vez mais na mídia nesses próximos dias, e a gente está vendo cada vez mais. Então, o que eu vejo assim, não tem desespero nenhum, né? Tem muita paixão, né? E paixão é uma coisa boa para a gente se movimentar, né? A gente vai, se movimenta, porque está apaixonado e tal, mas é ruim para a gente fazer análise. Né? E tem muita paixão nessas análises. Então o que acontece? Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque com relação ao movimento de sustentabilidade corporativa nas empresas, setor não financeiro, nada mudou. A gente está numa exponencial e a tendência se mantém. No mercado financeiro, por mais que agora a gente tenha um arrefecimento esse ano do investimento em ESG, eu entendo que é uma questão de acomodação, uma questão de maturidade do mercado. Né? Não acho que a gente vai ter uma inflexão nessa curva. Realmente não acho isso. Né? Colocado isso, e agora eu vou justificar o porquê eu acho, né, que a gente não vai ter um arrefecimento, ou uma inflexão, melhor dizendo, na curva. Né? O que acontece? E aí eu remeto ao Ian Bremmer, todo mundo conhece, Eurasia, e também ao Georg Kell, que foi o fundador do Pacto Global. Né? Georg Kell colocou um artigo na Forbes na semana passada, e o Ian Bremmer ele lançou um livro em maio, vocês devem ter visto, que é O Poder da Crise. Né? E os dois eles falam coisas similares. Né? Então, o Ian Bremmer ele fala que a gente tem uma série de crises, né? Que a gente tem que se aproveitar delas para a gente continuar crescendo. Então ele cita ali, mas não cita como uma coisa prioritária, por exemplo, a crise da Covid. Ele acha que essa a gente perdeu a oportunidade. Ele fala pouco ali da guerra também, porque obviamente o livro já vinha sendo escrito. O que ele fala muito ali é da questão da mudança do clima. Para ele é número 1. Depois ele fala da questão de inteligência artificial. E daí ele finaliza falando das gerações. Tá? Vindo, e por isso eu fiz o paralelo com o Georg Kell, ele fala de 3 coisas. Ele fala de clima, ele fala também de inteligência artificial, na revolução dos dados como um todo, e ele fala também das gerações. Né? E o que eles querem dizer aí? Eles querem dizer, olha só, a questão de clima, a gente está sentindo o efeito cada vez mais. Né? Barack Obama fala, nossa geração é a primeira a sentir os efeitos e a última a conseguir fazer alguma coisa. Né? Lembrando que dentro dessa discussão de clima, a gente sempre fala em manter a elevação da temperatura da Terra em 1,5 graus, né? Ou 2 graus, sendo que a gente já elevou a 1,1
desde a Revolução Industrial, né? Isso, claro, tem os estudos que os painéis da ONU eles trazem, e várias outras instituições hoje em dia, inclusive do mercado financeiro, mostrando qual que é o impacto de cada grau que a gente sobe, né? Então a gente vai ver eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes, como a gente já tem visto, né? E, dependendo do setor aqui, eu, por exemplo, trabalhei uma boa parte da vida com energia e os últimos 5 anos, antes do Pacto Global, eu fiquei no setor de energia elétrica, né? E ali era claro o quanto se gasta mais, por exemplo, com poste, por conta do aumento de eventos climáticos extremos, né? Ou então, o que é muito mais visível e todo mundo percebe, né, é com relação à geração de energia hídrica. Então a gente vê as hidrelétricas, né, com as crises hídricas sucessivas que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente fala em 2015, eu não chamo de crise porque eu acho que a gente nunca saiu dali, né? Então a gente vê uma geração de energia inferior por conta de crise hídrica, né? Isso acontecendo cada vez mais. Então, o que eles defendem ali, eu concordo, é que com relação ao tema de mudança do clima, esse tema não vai sair da pauta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já está precificado. Já está precificado, né? Então a gente vê, por exemplo, várias empresas relevantes do mercado. A gente vê a BlackRock, por exemplo, né? Todas as últimas cartas mostram então que eles já precificaram a questão da mudança do clima. Isso aí não vai sair nunca da avaliação deles. Eles chamam de mudança do clima como uma mudança estrutural do mercado financeiro, né? Então isso não vai sair da agenda de jeito nenhum. O outro ponto, com relação, e isso, claro, né, não preciso falar que a crise da mudança do clima vai gerar uma série de outras crises, né, atreladas. Então, desde, por exemplo, uma pressão inflacionária por uma questão de quebra de safras, que a gente vai ver cada vez mais, né? E vários outros problemas, como, por exemplo, a inflação até por conta da geração de energia, né? E agora, o outro ponto que a gente vê com relação à revolução digital, revolução de dados, isso aí faz o quê? Faz com que a gente esteja numa era de hiperconectividade e hipertransparência, por consequência, né? Então as empresas, elas vão ter que ser cada vez mais transparentes. Elas vão passar cada vez mais por um controle social, né? Então esse é um outro fato que os dois defendem, né? O Ian Bremmer, ele vai para um outro lado, que ele fica muito preocupado, assim como o secretário-geral da ONU. Eu fiz parte do Conselho de Administração Global. O Pacto Global tem 70 redes locais pelo mundo, cobre 160 países, e eu representava essas 70 redes locais no Conselho de Administração. E ele falava muito nas reuniões do Conselho que ele é muito preocupado com a evolução da tecnologia, com a evolução da inteligência artificial, né? Por quê? Porque ele reconhece que os países não têm condições de acompanhar com regulação a mesma velocidade do desenvolvimento tecnológico, que pode vir para o bem ou pode ir para o mal, né? E essa é uma coisa que o Ian Bremmer ele defende nessa parte da revolução da tecnologia, né? Então ele vê o lado luz da coisa, mas ele vê muito do lado sombra também e fica muito preocupado com isso. E outra coisa é com relação, para finalizar essa minha primeira parte, é com relação às novas gerações. O que a gente tem? A gente tem duas coisas, né? Muitas análises, e tradicionalmente, a gente analisa as gerações comparando uma a outra, né? Tem uma nova vertente agora que compara, não na verdade geração uma com a outra, mas que olha o Zeitgeist, né? Então fala, olha, há 20 anos atrás, ninguém estava nem aí para clima. Hoje em dia todo mundo está, independente se eu sou baby boomer, geração X ou geração Z, né? Eu, ao analisar, eu gosto de misturar as duas coisas, né? Porque a gente vê os dados, se a gente pegar, por exemplo, o apetite para investimento responsável, sustentável, das gerações há 5 anos atrás, havia uma diferença entre as gerações, né?
isso é uma verdade. E hoje em dia, se a gente olha, todas as gerações elas têm um apetite maior para investimento sustentável, mas ainda existe a diferença entre elas. Então sim, a gente tem uma evolução de todas as gerações, mas mantendo uma diferença entre elas, né? Então esses fatores mostram, essa questão geracional, que o que acontece, há sim um apetite muito maior das novas gerações para investimento sustentável. E o que acontece? Você não vai mudar a cabeça das novas gerações. Isso tem se mostrado uma constante com relação à evolução entre as gerações. Então o que acontece? Essas gerações elas querem cada vez mais que a gente invista em sustentabilidade. Eu tenho tempo só para um exemplo? Sim. Não. Só um exemplo rápido aqui. E como as coisas acontecem, né? Houve uma pressão muito grande, há uma pressão muito grande, na verdade, consumidores europeus para com produtos brasileiros, né? E aí isso faz com que os investidores sejam pressionados, as empresas sejam pressionadas, os investidores sejam pressionados, e isso, claro, cria uma retroalimentação, né? E aí o que acontece? Teve um evento, estava indo para a Semana da Assembleia Geral em 2018, né, e o pessoal do Ministério da Economia me ligou um dia antes de eu ir, falou, olha, você acha que essa ameaça de desinvestimento de investidores europeus é real? Né? Eu falei, olha, me parece que é, né? Aí beleza, conversamos, tal, no dia seguinte eu a caminho do aeroporto, e lembro muito porque estava a caminho do aeroporto, e aí ligaram de novo, olha, mas é mesmo? Eu falei, olha, é mesmo, né? E de fato aconteceu. E aí o que eu quero dizer com isso, né? A reação que começou com o consumidor no mercado na Europa, né? Acabou no quê? Acabou que teve essa pressão dos investidores europeus no governo brasileiro e nas empresas brasileiras que reagiram. Aí a gente do Pacto Global, com várias outras organizações, a gente fez ali encontros com os poderes da República, com mais de 100 CEOs assinando, tá? E uma coisa interessante, primeiro que a gente nunca imaginou que a gente fosse ter adesão ali de 130 CEOs. Segundo, a gente não imaginou que eles fossem querer falar com os chefes dos poderes, né? Então a gente falou com o Toffoli, que presidia o STF, e todos os outros ali, só no caso do presidente da República, que a gente falou, na verdade, com o Mourão, né? Então, gente, e aí teve um caso, e esse caso que eu quero contar que é muito rápido, para ver como é interessante essa pressão toda, né, esse ambiente todo de pressão que a gente sofre, um produtor de maçã, né, um dos maiores do Brasil. E a gente, como brasileiro, a gente tem certeza que a produção dele deve ficar no sul do país, certo? Ele estava contando da dificuldade dele colocar a maçã dele no Reino Unido. O que eu acho interessante, né? Primeiro assim, pô, uma maçã brasileira sendo vendida no Reino Unido. Mas ele vende para o Reino Unido. Mas ele falou que ele está encontrando dificuldades cada vez mais por conta da Amazônia. Porra, a gente sabe que assim, o que a maçã do cara tem a ver com a Amazônia? Nada. Mas ao mesmo tempo, o consumidor olha ali, maçã, Brasil, falou, essa maçã matou aqui uns 15 macacos e devastou um hectare para botar uma macieira. O consumidor lá não tem que entender disso, né? Então só estou trazendo esse exemplo para mostrar como está tudo interligado, e essa pressão ela vai ser cada vez maior por conta das novas gerações, né? Então é isso, né? Eu vejo com bastante otimismo, na verdade, mas claro que a gente tem que ficar atento, e depois eu falo, claro, nas perguntas das oportunidades que eu vejo para o Brasil. Lacerda, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu vou até inverter a lógica do que me preparei para falar aqui, porque eu vou pegar o último ponto que você falou, Carlos, as gerações. Pensem no mundo daqui a poucos anos, 10 anos talvez, que o consumo de carne vai ser reduzido em 20%. Estou sendo conservador. Pensem num mundo onde o petróleo vai ter uma importância relativa muito menor na matriz energética global do que tem hoje. Pensem num mundo, você que veio do setor de energia,
pensei que você ia falar isso, acabou não falando, eu complemento, onde a energia elétrica gerada pelas hidroelétricas não vai ser considerada como sendo verde, porque ela concorre com a população. E pensem no mundo, muita gente não pensa nisso, porque é um negócio chato de pensar, onde o lixo do futuro não vai ser o lixo que nós temos hoje. E eu vou explicar por que isso é tão importante. Então, são 4 pontos que têm a ver com a geração. As novas gerações vão provocar essa mudança. Comer menos carne, a utilização de veículos ou meios de transporte com uso de energias alternativas, a questão do lixo, que é uma questão de conscientização. Isso tudo se junta no final, porque hoje nós estamos sim vivendo um momento de transição. Esse é um momento de transição muito importante. E nós, apesar de não... Bom, mentalmente talvez a gente possa pertencer a essa nova geração, muitos de nós, sim, vamos colocar aí inclusive. A gente pode fazer com que essa transformação ela seja diferente, ela seja menos abrupta, menos dolorosa. E especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade tremenda, tremenda de exercer tudo aquilo que a gente fala e vê em termos de ESG, colocar em prática, para que, talvez não seja no curto prazo, no médio e longo prazo, a gente possa colher frutos importantes para fazer com que a sociedade brasileira, a indústria brasileira, a economia brasileira esteja bastante fortalecida. Hoje tem uma transformação muito grande, tem 2 transformações. Eu vou fugir um pouquinho do que o Carlos falou para não... né? Tem uma transformação na matriz energética, e ela é real. Ela é real. Existe um investimento tremendo em energia eólica, energia solar, energia que vem da biomassa. Esse investimento é real, ele está acontecendo, avança rapidamente, ele vem da iniciativa privada, basicamente. Um pouco até desordenado em função da pouca ou muita regulação que o governo tem nessas áreas. Mas isso é bom, isso não é ruim, porque se o governo quisesse regular, ia piorar. Então, é uma batalha diária para quem está investindo nesses segmentos, mas as coisas avançam. Então, essa transformação energética, ela pode beneficiar muito o Brasil, muito, no médio e longo prazo, alguma coisa ainda no curto prazo, mas é importante para a gente tirar esse estigma todo que existe, que o Brasil destrói, devasta. Nós, aliás, nós brasileiros, não é o Brasil, leia-se de passagem, somos nós. A Europa, nesse momento, passa por uma crise energética tremenda, se agravou em função da guerra. Se eu posso dizer isso, é horrível dizer isso, se teve um benefício da guerra, nem chamaria de benefício, tira isso da pauta, por favor. Achem um outro nome para esse evento que aconteceu em função da guerra. Mas hoje existe uma busca tremenda por energias alternativas e o Brasil tem uma possibilidade imensa de investir e de fornecer hidrogênio verde, por exemplo, não somente para a produção e a indústria local, para a indústria automobilística local, mas também para exportar. Exportar como matéria-prima ou como energia e como produtos, os dois. Muito difícil, a tecnologia ainda não existe, mas vai existir, a tecnologia vai chegar. Então esse é o primeiro bloco, a transformação energética. O outro bloco tem a ver com o uso de matérias-primas renováveis. E aqui a gente tem uma oportunidade ímpar. É incrível, nós temos o etanol, que eu chamo de bioetanol, porque na sua grande maioria ele é produzido de cana-de-açúcar, não é produzido de milho, ainda tem uma porção que é produzida de milho, mas a grande, esmagadora maioria é produzido de cana-de-açúcar, que não concorre com alimentos. E esse bioetanol, ele é uma fonte super importante para nós, para a matéria-prima da indústria, que hoje
pouco utiliza esse etanol como matéria-prima. Ele é largamente utilizado como combustível. Temos oleaginosas, talvez vocês nem conheçam, macaúba, não sei se alguém já conhece, mas macaúba é uma palmeira que tem um potencial tremendo para que a gente possa produzir não somente biodiesel, combustível de aviação, vários outros derivados, inclusive da indústria de cosméticos, de alto valor agregado. Então, tem toda a cadeia de celulose. Então, transformação energética e uso de matérias-primas renováveis. A gente tem que investir aí para construir um futuro, que é esse futuro que eu falei da primeira parte, que menos consumo de carne, com uma matriz energética diferenciada, onde a água vai ser um bem extremamente valioso, muito mais do que é hoje. A população vai competir com a água, ou pela água, com a geração de energia. Isso já acontece em alguns momentos. Isso vai se agravar. Isso vai se agravar, não tenha dúvida. A precificação do carbono é um fator alavancador, e eu sei que tem gente aqui que trabalha nesse segmento. A precificação real do carbono é um fator muito importante. E para finalizar, eu volto nas novas gerações e no consumidor. Estou vendo gente aqui, experts na área de consumo. Se eu não sei a diferença dessa água, qual é o que de sustentabilidade que essa garrafinha de água tem em relação a uma garrafa de vidro, eu não dou valor, eu não sei. Eu não sei se isso aqui é mais sustentável do que uma água daquele copinho plástico ou acho que é de isopor, inclusive. Estou de longe aqui, sem óculos. Não, é de papel. Pode ser pior, ok. Mas, porque ele tem uma barreira. Se fosse só papel, tudo bem, mas aquele papel certamente tem uma barreira. Então, a barreira à prova d'água. Então, se eu não sei diferenciar, eu não dou valor. Se eu não dou valor, fica difícil. Todos nós, a gente dá valor ao sustentabilidade. Ao que da sustentabilidade? Vocês já se colocaram, vamos na prateleira de leite. Qual é o leite que é mais sustentável? Está em Tetra Pak? O que está no saquinho, que eu acho que não existe mais aquele saquinho, mas ok, existe, eu comprei outro dia, existe. Não, existe. O que está na garrafinha de polietileno, deve ter até na garrafinha PET. Qual que é o mais sustentável? Tem vidro também. Tem vidro? Esse eu não sabia. Ok, tá bom. Legal. Então, sabe, se a gente não assumir o nosso papel, e aqui tem indústria, tem influenciadores importantes, se a gente não assumir o nosso papel de, eu vou usar a palavra em inglês, que é educar, mas é educate, né? Da gente transmitir esse conhecimento para a população, para os consumidores, fica muito difícil o consumidor enxergar valor, porque ele não sabe. E fica difícil a gente passar esse valor, que é o valor da sustentabilidade para o mercado. Então a gente fala que o consumidor vai ser mais exigente, sim, mas ele vai estar muito mais confuso. Ele vai perguntar mais. Ele vai perguntar sobre rastreabilidade daquele produto. E hoje a gente ainda não tem mecanismos. Olha quanta oportunidade, gente. Olha quanta oportunidade. Então, eu fugi um pouquinho do que você falou, até para a gente não ficar repetitivo, mas eu peguei sim o final. É fundamental que nós, como agentes de transformação, nesta transição, que a gente assuma o nosso papel, nos diferentes segmentos que a gente atua aqui dentro. Eu paro por aqui, porque meu pai era político. Se me deixar, eu vou longe. Mas tem um ponto importante, antes de passar para a Cristina Andriotti, tem um ponto importante que é tomar a frente dessa discussão. Porque senão essa discussão fica uma discussão de ambientalistas, não de empresários. E ela não é de ambientalistas, ela é nossa, gente. Olha. Ainda bem que foi isso aí. Tá vendo? Me empolga. Pode. Cris, é com você. 5 minutos. Ligou? Olá, novamente a todos. Obrigado. Eu concordo e discordo aí das histórias de vocês. Eu estou na cadeia ao contrário, né? Eu sou uma empresa que atende a indústria na sua geração de resíduos.
E então a gente primeiro tem que enxergar o Brasil, né? O quanto, vamos só falar de Brasil, né? As indústrias verdadeiramente estão engajadas em olhar o teu resíduo e falar, nossa, quanto valor tem aqui, né? Então eu já tenho empresas aí bem focadas nisso, que a gente tem a tal da política de resíduos sólidos, tem a tal da economia circular. Então a gente tem hoje várias ferramentas que está todo mundo, o empresário, os CEOs hoje das companhias, né? Eles estão muito focados em falar o que eu faço, porque essa geração de valor, e agora vamos pensar realmente como empresários, né? Primeiro o mercado financeiro, ele chega e fala assim, você tem que fazer alguma coisa para você ser uma empresa ESG, com todo o discurso que tem atrás do assunto ESG, mas no assunto ambiental, no assunto social, de governanças, as grandes já têm naturalmente, e o social também, ela já tem uma pegada muito mais forte aqui no Brasil. Mas, no assunto ambiental, nós precisamos ainda avançar bastante. Aqui o Brasil, ainda ele está, eu não sei se eu posso dizer o Brasil, mas os empresários brasileiros, né? Você tem que categorizar, eu estava até falando com o Carlos, que as grandes estão muito bem, obrigada, mas a gente tem um mercado de médias e pequenas espalhadas pelo Brasil que não são vistas, a gente não leva soluções importantes para elas e o quanto que a gente pode valorizar. Então, acho que ele estava ali, ele falou assim, qual é a embalagem é boa, qual é ruim, o que afeta o meio ambiente e o que não afeta. Nenhuma afeta. Se eu souber tratar e valorizar e trazer de volta e a gente ver uma solução para elas. O combustível, o etanol, eu preciso fazer efetivamente da cana? Não. Hoje eu faço etanol que a gente já vai começar a abastecer todas as nossas frotas com os próprios resíduos que a gente tem, resíduos da indústria alimentícia, que eu tenho resíduo de varrição do Porto de Santos, embalagem que a gente pega e traz dos oceanos e a gente consegue valorizar, enfim. Então, o importante é a gente, vocês que são empresários, olharem para as empresas que administram os resíduos de vocês de produção e falar assim, eu preciso que você traga uma solução sustentável, uma solução que pare em pé financeiramente, porque também não adianta todo mundo vir com uma proposta linda, usando aqui o termo dele, ambientalista, mas que coma a EBITDA do meu negócio. Eu posso não gerar EBITDA, mas eu, no mínimo, empato aquilo que eu destinava para um aterro sem nenhum tipo de valorização. A gente, com certeza, eu acho que a obrigação de cada um dos empresários é dizer o seguinte, o que eu posso fazer para gerar valor, para eu conseguir mostrar para a comunidade no meu entorno, para o Brasil inteiro e para o mundo, o quanto as nossas empresas, o quanto as nossas companhias já estão capacitadas aqui no Brasil para fazer essa valorização, para gerar energia, para gerar combustível, para gerar subprodutos, enfim. Eu acho que essa é a grande missão aqui de nós, empresários, e das empresas aqui, sem afetar seus capitais. Eu acho que essa é a minha fala. Obrigado, Cris. Fábio Baracate, com você. Bom dia, tudo bem? Interessante, Carlos, a tua colocação sobre as maçãs, né, o exemplo. Eu acabei de voltar agora da Europa e a gente está com até entrando um pouco na questão econômica, não só na ESG, mas existe uma oportunidade, uma demanda por produtos do Brasil muito forte. Então, a gente tive a oportunidade de levar uma marca de vinhos agora do Brasil para lá e a gente percebe uma excitação do mercado em relação a esse tipo de produtos, mas o nosso negócio é pensando no mercado B2C, ou seja, a gente está falando de vendas de produtos do e-commerce para o Brasil. A gente importa muito produtos acabados, mas o Brasil exporta commodities, mas a gente não exporta produtos acabados. Então existe uma oportunidade muito grande no aspecto econômico para empresas que queiram acessar mercados globais, né? Existe uma demanda por produtos brasileiros, mas essa análise que você fez, eu pude identificar e eu dei um exemplo para eles. E esse exemplo é um exemplo que é o que eles buscam de produtos, né? No caso do Amigos do Bem, de produtos, de qual é a procedência desse produto. Então, o europeu ele está fazendo essa escolha, ele está fazendo essa opção,
Então, na hora de comprar um produto, principalmente então a gente tem essa oportunidade, a gente está podendo abrir o mercado, mas a opção vai ser por aquele produto que tenha, né, um viés de ESG, que tenha um viés ambiental, social. Então, essa busca por esse produto é importante. Agora, então, eu pude perceber que isso é uma coisa já do consumidor. Então, não só o investimento, né, tem puxado as práticas, empurrado as práticas ESG, mas também o consumidor, né, em mercados maduros como o europeu, tem buscado isso. A minha pergunta é, você analisa, você vê de alguma forma isso sendo tendência, e o Brasil também, né, dado que a gente acabou de ouvir que é comum ouvir práticas ESG nas grandes empresas, quando você vai na lista das 500 maiores empresas, mas dentro do cenário econômico e o brasileiro precisando sobreviver, precisando alimentar a sua família, precisando manter as suas empresas em pé, né, a gente sabe que as pequenas e as médias empresas mal sabem o que são práticas ESG. Então, como trazer isso para o Brasil, na sua amplitude, não só para as empresas, mas também para o consumidor? Para o Carlos. Foi. E obrigado pela pergunta. Olha só, com relação às práticas nas grandes empresas, eu não concordo totalmente que nas grandes empresas está resolvido. Não está, tá? Só vou dar um dado aqui, né? A gente fala tanto em clima, que é tão importante, acabei centrando a discussão em clima, a gente poderia ter pegado algum outro caminho, mas como falei de clima, vamos nos manter aqui em clima, né? Quando a gente fala em inventário de gases de efeito estufa, não chegam a 100 as empresas que têm das 1000 maiores no Brasil, né? Agora, isso não faz o Brasil, ou as empresas que estão aqui no Brasil, empresas brasileiras, menor em sustentabilidade do que outros lugares no mundo, tá? Porque quando a gente acaba olhando isso, a gente acaba tendo um viés de olhar essas grandes empresas que mais aparecem nos países, tá? É uma questão lógica, né? De receita e qualquer outro indicador que a gente for pegar, mas o que a gente vê é que as empresas brasileiras, elas não devem muito em sustentabilidade para as outras empresas mundo afora, tá? Esse é um ponto. Mas com relação à grande, a gente tem que avançar muito mais. Com relação às pequenas e médias, a gente tem que ter esse olhar, Pacto Global, ICC, com relação à governança e anticorrupção, tem várias práticas também, a gente tem parceria nisso, questões ambientais, a gente tem projeto com o SEBRAE, com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ou seja, várias coisas acontecendo para como vai trazer pequenas e médias para dentro desse jogo, né? Eu, que sou de uma escola alemã de sustentabilidade, acredito muito na questão da eficiência, né? Então eu acho que quando a gente vai olhar para uma pequena empresa, né, que está vendendo o almoço para garantir o jantar, a gente sabe disso, todas as empresas estão atualmente, mas principalmente as pequenas, né, a gente tem que ir para o lado da eficiência, né? Qual que vai ser o retorno para aquela empresa ao aderir àquela agenda, né? A gente não vai conseguir falar assim, olha, vai aderir porque, no longo prazo você não sei o que lá. Longo prazo para essa empresa possivelmente não vai existir. Então, eu acho que muita coisa está sendo feita. O outro caminho que eu vejo, só para concluir, é com relação às grandes empresas cada vez mais estão sendo pressionadas para fazerem compromissos públicos de vários temas. Seja diversidade, seja de clima, seja de resíduos, seja o que for, tá? E aí o que acontece? Para boa parte desses temas, a pressão não é só para a operação, mas para a cadeia. Clima, de novo ainda, né? Quando a gente fala aqui em escopos 1 e 2, né, a gente está falando na operação própria, escopo 3, apesar de ser uma coisa técnica, é uma coisa que vocês vão sentir o calor cada vez mais, e desculpa o trocadilho com o clima, né, mas para olharem também a operação. Então vocês vão ter que conversar com os fornecedores, né, obviamente os grandes inicialmente, os mais emissores, mas também os pequenos e médios, né. Então, esse calor vai chegar também nas pequenas e médias empresas, com certeza, né? Bom, Lacerda estava falando que o consumidor pode ficar cada vez mais confuso e curioso. Eu vou dar um exemplo na minha casa. Comprava uma água A, a minha filha falou, papai, dá para comprar água B? Eu dá. Comecei a comprar água B. Chegou a água B, depois de um tempo, falou, dá para você comprar água C? Eu dá. Mas por que você está trocando tanto de água? Não, sabe o que é? Que essa primeira que você comprou,
ela é toda molenga, porque ela é reciclada. Aí eu pedi a B, porque ela não era reciclada. Só que a B agora começou a reciclar. Então é engraçado. É engraçado que, de um lado, e ela é super consciente, só que ela está confusa. Ela, de um lado, ela é consciente, do outro lado, ela prefere o produto menos eco-friendly, digamos assim. Mas olha que oportunidade. Não é? E a gente tem que olhar isso como oportunidade. E não foi por acaso que eu usei, desculpe, entrei aqui, mas não foi por acaso que eu usei essas duas analogias. A curiosidade é positiva. E estar confuso é um gerador da curiosidade. Então, ok. Agora, cabe a alguém explicar a diferença. Cabe a alguém, nós, né? A gente tem, eu volto naquele termo de educate, da gente passar esse conhecimento. Porque se a gente não passar, a confusão vai demorar um pouco mais, até que ela vai buscar, hoje, com todas as ferramentas de busca, ela vai achar a solução que ela acredita que seja a solução para aquele tipo de dúvida que ela tem. Oportunidade tremenda, gente. Ele já falou uma palavra aqui que não posso, mas é uma excelente oportunidade. Cristina Andrioli, quase saiu. Como é que a gente faz para estimular a economia circular dentro desse mundo de oportunidades aí? Então, entendeu? Ok. Eu atuo muito mais no mercado empresarial, né? Então, você tem alguns caminhos importantes que a gente tem que trilhar com os consumidores. Mas eu acho que se os empresários, eles falarem, eu tenho uma proposta importante para inserir a economia circular em todas as minhas linhas de produção, eu acho que isso vai acontecendo e a gente vai chegar no consumidor final. Foi bem legal o exemplo da garrafinha que você deu, inclusive. Então, hoje você tem a Dow Química, ela tem já um percentual dela, que ela fala assim, olha, é relacionado à economia circular. Então, estava em 20, está em 30, ele está crescendo cada vez mais o assunto de nós inserirmos toda a economia e ele usar isso, explorar menos dentro do meio ambiente e começar a reutilizar essas embalagens. E assim, eu dei o exemplo da Dow, eu podia dar outros tantos exemplos aqui. A fábrica, esses pets que ele estava sendo massacrado e todo mundo falava, o que eu faço com os pets? E via o Rio Tietê cheio de pet. Hoje a gente já tem aí mais de 500 cooperativas de catadores que estão credenciados com a gente, só recolhendo pet para a gente fazer novas embalagens. Não vão ser embalagens de alimentos, mas desses produtos todos de limpeza que a gente tem, a gente já está usando. Então, é isso que eu falo, né? O empresário, ele já está começando a enxergar o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que minimizar a exploração aí de meio ambiente. O consumidor, as escolas hoje, eu sou uma mãe de filhos mais velhos, mas eu vou ser vovó, eu acho que ainda essa semana. As escolas já estão fazendo um trabalho bem importante com os nossos jovens. Eles já estão fazendo esses questionamentos e cada vez mais esses jovens questionando, eles vão questionar quem vende esse tipo de água e o que acontece com essa embalagem de água. E isso vai chegar no empresário, porque aquele empresário que não faz nada, com certeza, ele vai ter que sair do mercado, porque outros vão fazer essas coisas. Então, eu acho que é assim que a gente vai fazer na cadeia. Cada um tem um papel, desde os nossos filhos dentro de casa, cada um dos empresários. Concordo também quando você fala que não são, porque são grandes empresas, elas já estão com toda a política do ESG alicerçada e sólida. Tem gente que ainda só está querendo sair bonitinho na janelinha e fazer um tchauzinho para falar eu sou ESG, mas no dia a dia não tem essas práticas. Mas a gente tem outras tantas que são sérias, que são importantes e realmente estão fazendo um movimento dentro do Brasil. E eu quero muito que a gente consiga sair daqui do Brasil para o mundo dizendo o seguinte, nós mudamos, nós preservamos, nós conservamos. E eu acho que a gente já está engatinhando e caminhando para isso, com certeza, e vamos ser como qualquer país da Europa, realmente bem focado aí no assunto de sustentabilidade e ESG. Bom, para a gente encerrar esse painel, eu queria saber do Fábio a visão dele na questão do S, que é da inclusão social.
Como é que isso está sendo encarado pela tua empresa e como é que você está vendo isso de maneira geral entre o empresariado? Olha, eu tenho encarado como oportunidade, na verdade, né? Eu percebo que em várias oportunidades a gente ouve falar muito da questão do social, mas às vezes eu percebo que às vezes as pessoas não conhecem o próprio país, não conhecem o Brasil. Então, eu tenho, você sabe, uma ação social que a gente mantém dentro da favela de Paraisópolis, a segunda maior favela, né, da cidade de São Paulo, e é muito fácil a gente criticar, dizer, olha, o cara desculpa, mas o cara é vagabundo, o cara não isso, o cara não é aquilo. E quando você vai na base, você vai entender de fato, dentro da casa das pessoas, você vai entender as barreiras que elas têm e que muitas das vezes não é dinheiro. Então, eu percebo uma situação específica que a gente estava dentro da comunidade e a gente foi fazer um trabalho, ia empregar uma pessoa e a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, mas eu não tenho meu RG, né? Eu falei, peraí, não tenho RG? Aí, a hora que eu fui me atentar para aquilo, eu diria que 20% das pessoas não têm um RG e acabam buscando por conta disso e há pessoas, infelizmente, que se aproveitam disso, explorando, né, essa mão de obra e simplesmente pelo fato da pessoa, como é que você tira um RG hoje? Marca no poupa-tempo e vai. Mas como uma pessoa que é um analfabeto funcional, uma pessoa que não tem acesso à internet, à tecnologia. Então nós fizemos ali um mutirão para a gente poder fazer agendamento para que as pessoas pudessem ir. Isso permitiu que um número considerável de pessoas conseguisse agora na pandemia arrumar um emprego. Então, do ponto de vista nosso, hoje a Cinerlock está se tornando muito mais uma empresa de tecnologia. E por conta desse viés de tecnologia, acho que todo mundo aqui sabe, né, a dificuldade que tem sido de contratar funcionários na área de tecnologia. Então, eu brinco que a tecnologia era um negócio que é o famoso, que a gente na nossa época é o rouba-monte, né? Então, são salários cada vez mais altos, participação e pessoas que às vezes você não consegue nem falar, né? Quando eu trato melhor os meus funcionários de tecnologia, acho que se duvidar, do que os meus filhos, né? Que forma nós buscamos isso? Como eu mantenho o crescimento da minha empresa, que é uma empresa em tecnologia, que a gente tem um mercado de trabalho hoje de aproximadamente 500 mil pessoas hoje, né? Vagas em aberto. A resposta estava no social. Então nós passamos a desenvolver um trabalho dentro da comunidade de Paraisópolis. Nós temos uma creche com aproximadamente 1.000 crianças de 0 a 5 anos. Então a gente pensou, numa comunidade de 100 mil pessoas, quantas dessas pessoas que, cara, não tem um apreço, um apego, não gostariam de ficar, um hábito de mexer com tecnologia, com computadores. Então a gente começou a montar salas agora. A gente vai lançar a primeira turma, então, para irmãos daqueles alunos que estão ali, mas não é simplesmente abrir um curso de tecnologia, não. A gente conhece aquela pessoa, a gente sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem tem dependência química, quem tem dependência alcoólica, e entende que aquela criança, a gente tem que garantir que ele continue na escola matriculado de uma forma regular. A gente tem que garantir, por exemplo, porque se ele tiver que fazer a opção, ou vou fazer um curso de tecnologia meio período, ou eu vou vender chocolate, ou eu vou vender algo, ele vai optar por vender esse algo. Então a gente entende também que tem que garantir o subsídio dele para que ele fique ali. Então a forma como que eu vejo esse é um momento, se as pessoas tiverem visão, é uma grande oportunidade para todas as empresas. O Carlos quer fazer um comentário, depois a gente vai dar o microfone para o Eduardo Marçom. Vamos lá, eu queria só, primeiro com relação à economia circular, né, Cris, eu acho que é legal porque os termos são muito, né, complexos, a gente não entende muito bem, mas quando a gente fala em economia circular, a gente não pensa só no pós-consumo, reciclagem e tal, a gente pensa na verdade no processo todo e principalmente dentro do processo no design daquele produto, né. Eu quero trazer um exemplo aqui, não de embalagem que geralmente a gente usa, mas vamos pensar, quem é do interior de São Paulo aqui? Tem muita gente do interior, não? Tem alguns aqui, então certamente tinha um canavial a menos de 10 quilômetros de casa, né? E aí o que acontece? Canavial há 20 anos atrás, gente, o que era? A gente botava fogo para fazer a colheita, usava ali os cortadores de cana, etc, etc, né? Ou seja, e pegava a vinhaça e mandava para o rio. Pior das coisas. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente não faz mais a queimada, é tudo mecanizado, estou falando em Centro-Sul, toda a área da Única, né? É tudo mecanizado, a vinhaça, eu
reaproveito a água, inclusive então hoje muitas das usinas têm ciclo fechado de água, né? O que sobra do sólido tem muito NPK, tem muito NPK, que é um problema para a gente, ou seja, é um exemplo inacreditável de tudo que a gente jogava fora, né? Pois é, nada. A gente aproveita tudo ali na cana, né? Inclusive, quando a gente fala da folhagem hoje em dia, a gente aproveita também para etanol de segunda geração, tudo, né? Então é maravilhoso. E aí, para concluir, né, com relação à oportunidade do Brasil, a gente tem uma oportunidade única. Como sempre, né? O Brasil sempre tem essa coisa de oportunidade única, né? Mas a gente tem que aproveitar, não está tão dado assim, tá? Por uma questão de vocação natural, ou seja, uma matriz energética muito limpa, etc. A gente tem uma oportunidade sem igual. Europa agora, por exemplo, está falando do CBAM, né, que são o Carbon Adjustment, Border Adjustment Mechanism, ou seja, um imposto de fronteira baseado em carbono, né? Gente, e está falando de cimento, a gente não vai exportar cimento, mas se fosse o nosso cimento aqui é um dos que tem os menores fatores de emissão, mas está falando de aço e está falando de alumínio. Quem tem o aço e alumínio melhor do que a gente no mundo? Ninguém, né? Então, assim, tem muita oportunidade aí na mesa. Com relação ao S, para finalizar mesmo, não vou falar nada, só um dado. A gente pega estudos aí, McKinsey, todos esses de estratégia, os Big Four, quem a gente quiser, que mostram ali por A mais B que empresas diversas, enfim, tem um retorno maior, se valorizam mais, etc. E a gente está no Brasil. Não tem país mais diverso que a gente, né? Então, assim, pensando em business, né, a gente está num momento muito bom. Mas a gente tem que partir para cima dessa discussão e não dá para a gente simplesmente achar que a coisa vai acontecer sem a gente correr atrás, né? Dá o microfone para o Eduardo Marçom ali, por favor. Que você perguntou às pessoas do interior, ele é um cidadão honorário de Lins. Honorário, sou nascido em São Paulo, mas tenho prazer de ter esposa e filhos, né? Nascidos lá em Lins, bastante canavial em volta aí. Algumas usinas deram cano na gente, mas tudo bem. Mas, gente, obrigado pela oportunidade, eu não quero atrapalhar, parabéns ao painel, que me cala profundamente pelo setor que eu trabalho. Eu tenho uma startup na área de precificação de floresta preservada e desenvolvemos uma plataforma com a KPMG que fizemos a semana passada a primeira emissão de CPR verde com a nossa plataforma, vamos anunciar na imprensa nos próximos dias, mas eu queria falar sobre o Education. Eu queria lembrar a todos que hoje temos uma obra aqui em português, porque o grande problema desse setor é a falta de material em português, que é o livro do Arthur, que acontece que é meu filho e virou o produtor dos meus netos há um mês atrás. Você vai sentir essa alegria logo que eu estou sentindo aqui, junto com o professor Gésner Oliveira. Eles fizeram aquele livro, Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, que justamente traz para esse setor aquele sentido de que não basta abraçar árvore, né, e não basta só ser romântico. O romântico é importante, a paixão, como você disse, mas é importante também, né, que o retorno, a sustentabilidade empresarial esteja lá. Então, eu acho que é fundamental, não para CEO só, mas para CEOs, CFOs, para o pessoal que quer entender um pouquinho dessa área da sustentabilidade, da economia. E eles fazem uma análise lá dos setores da economia brasileira, né, e não dão exemplo de sustentabilidade do bacalhau da Noruega, né, que é o comum na literatura desse setor. Então, eu não podia deixar de falar, porque eu acho que o Education, nesse momento, é fundamental. E hoje nós temos uma base, né, para disseminar esses conceitos aí pelo Brasil. Assine embaixo da recomendação. Eu participei dos primeiros debates com eles de exposição do livro. E uma sugestão dentro das empresas de cada um de vocês, promover esse diálogo sobre a economia circular, o que é o que. A gente, dentro das nossas empresas, a gente pode fazer isso. Com lives, a gente faz isso na BASF hoje.
explicamos o que é blockchain, explicamos o que é uma reciclagem química, uma reciclagem mecânica, a diferença entre os produtos. A gente pode fazer isso amanhã, aliás, hoje à tarde, se quiser. Pode planejar e fazer. Vamos começar, vamos fazer. A gente vai deixar a Cris pensar nisso aí para em breve realizarmos um evento do gênero. Gostei muito dessa questão aí do exemplo do bacalhau da Noruega, e vou me informar, porque desse jeito eu tenho certeza que eu vou descobrir o que eles fazem com a cabeça do peixe. Né? Na verdade. Bom, nós vamos ficar nesse painel por aqui. Vamos passar o próximo vídeo, por favor. Todos vivemos no mesmo mundo. Temos as mesmas esperanças e sonhos. Você sonha com um futuro que respeite o meio ambiente. Nós projetamos baterias de carros elétricos que duram mais. Criamos tecnologias catalíticas que ajudam a limpar o ar. E descobrimos maneiras de ajudar as cidades a usar menos energia. Continue a sonhar. Nós continuaremos a inovar. Por isso, somos otimistas com relação ao futuro. BASF, We Create Chemistry.